Boa noite, amados irmãos, que a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Nesse momento, vamos iniciar com o hino Alvo Mais que a Neve. E a nossa irmã Neuza irá cantar esse hino, tá bom? Irmã Neuza, amada, tá com você o hino, tá bom? Precisa abrir o áudio, irmã Neuza. Irmã Neuza caiu, a coisa dela caiu. Ela não conseguiu voltar ainda. Vamos orar então? Vamos iniciar com a oração, irmã Rúbia, certo? Gente, aqui não cantou a capela, a maioria sabe cantar a música. Sim, podemos orar, irmã Irenete. Vamos orar porque o tempo urge, né? Vamos orar, vamos ajoelhar e vamos falar com Deus. Ok. Vou pedir a irmã Lucileide, pode orar para nós, amada? Irmã Lucileide? Oi, estou aqui. Boa noite, irmãs. Boa noite, amadas. Vamos nos prostrar, então, com reverência e vamos falar com o nosso Pai amado. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, ó Pai, tuas servas diante de ti, prostradas, ó Pai, agradecidas, meu Pai, por todas as bênçãos derramadas, agradecidas pela tua bondade, pela tua misericórdia, agradecido, meu Deus, pelo teu amor para com cada um de nós, para com cada um de seus filhos. Sê conosco nessa noite, de uma maneira especial com a irmã Rúbia, ó Pai, que o Senhor possa falar mediante a ela, a cada um de nós, a cada uma das suas servas e também dos seus servos que vão ouvir, que vão assistir, os que não estão aqui, mas que vão ver depois, que o Senhor possa abençoar a cada uma de uma forma tremenda. Sê com a nossa querida irmã Rúbia, ó Pai, nesse momento. Obrigada, Senhor, por tudo. E sê com cada pedido do nosso grupo, ó Pai querido. Que o Senhor possa, ó Senhor, responder segundo a tua boa e santa vontade. Ali tem tantos pedidos, tantos, ó Pai, tantas pessoas necessitando de ti. Que o Senhor possa se fazer presente com cada um, segundo a tua boa e santa vontade. Obrigada por tudo, em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, essa semana de oração é uma semana, assim, muito abençoada, né? Tivemos aí vários temas muito importantes. E nesse momento, nós vamos passar a palavra para a irmã Rúbia, que vai falar sobre as faculdades mentais 2, né? É com você, irmã Rúbia. Obrigada, irmã Irenete. Uma boa noite a todos, né? Que a paz de Jesus continue conosco. Então, hoje nós vamos continuar, né, esse tema tão maravilhoso, tão elucidador, né, que nos ajudou a compreender muitas coisas. E então hoje nós vamos falar sobre a faculdades mentais parte 2, né? Ontem nós falamos na parte 1 e nós compreendemos com a parte 1 que nós temos as faculdades superiores e faculdades inferiores da mente, né? Vimos que as superiores devem subjugar as inferiores e não chamamos inferiores porque ela seja inferior às superiores, mas sim porque elas têm que estar subjugadas às superiores, né? Nós vimos também que Adão, ele tinha pleno controle de suas faculdades mentais quando fora criado. Olha que interessante que a Pena Inspirada fala: Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Não foi um pecado enraizado que o fez ceder, pois Deus o fez puro e reto e à sua própria imagem. Ele era tão irrepreensível quanto os anjos perante o trono. Não havia nele mal.
não havia nele tendências para o mal. Então, queridos, Adão, ele não tinha uma luta interna como nós temos. A sua mente não era um campo de guerra como é a nossa. Não havia nele pulsão para pecar. Ele não era escravo de um apetite pervertido, de uma paixão pervertida, desenfreada, né? Ele escolheu pecar, escolheu morrer com a sua amada. E a morte passou a todos os homens. Romanos 5:12 diz, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, queridos, Adão, ele não tinha pecado, né? Então, não havia um pecado nele que fizesse ceder, né? E devido ao pecado dele, a morte passou a todos os homens. E o interessante é que não existia até então, até nós termos conhecimento do pecado, até termos conhecimento da lei, ou melhor falando, não existe a culpa do pecado, né? Enquanto não há consciência da lei, não há culpa, não há pecado imputado, mas nascemos com ele. O pecado está enraizado em nós, né? Como foi falado na parte de segunda-feira, há um corpo do pecado em nós, que nascemos com ele, que precisa ser desfeito, né? Que geneticamente nós herdamos dos nossos pais. Antes do pecado, Adão ele podia escolher. Ele podia escolher não pecar, mas depois do pecado, sua natureza já não era mais livre, né? Ele precisava se manter longe do poder do pecado, e para isso ele começou uma guerra mental, né? As lutas internas e os apelos das paixões, dos apetites, estavam querendo também dominar a sua mente. Diz a Pena Inspirada: então, uma vez desligado de Deus, a paixão alcança o controle sobre a razão, o impulso sobre os princípios, e ele se torna pecaminoso em pensamento e ação, pervertendo-lhe o juízo. Ou seja, nós, longe de Deus, os nossos apetites e paixões começam a ficar desenfreados, tomando conta, ou seja, sobrepujando o juízo. O intelecto parece debilitado, e ele precisa restaurar-se para si mesmo, mediante a restauração para com Deus. Ou seja, se eu quero realmente ter domínio sobre as minhas faculdades mentais, eu preciso primeiro o quê? Restaurar a minha comunhão com Deus, para que Jesus em mim possa ter domínio sobre a minha mente, né? Tendo uma correta visão de si próprio. Olha só como se dá essa restauração, né? Feita por Deus, por Cristo em mim. Tendo uma correta visão de si próprio à luz da palavra de Deus. Aqui nós vemos, queridas e queridos, que nós necessitamos do estudo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, a lei nos mostra quem nós somos, o que temos dentro de nós, né? Por isso que há uma necessidade do estudo da palavra de Deus, queridos. Porque assim, quando Cristo está dominando a minha mente, ele vai guiando a toda a verdade. Porque se eu não estudo, se eu não tenho a convicção por mim mesmo do que é certo, do que é errado, Cristo, ele não pode nos direcionar. Porque é ele que tem que dar essa convicção, mas eu preciso estudar, eu preciso ser como os bereanos, estudar por mim mesmo. E assim Cristo vai nos dirigindo e nos dando a convicção de tudo, de toda a verdade. Mas quando, diz a Pena Inspirada,
Cristo veio para conhecer as tentações de Satanás, ele carregou a semelhança de carne pecaminosa. Olha só, querido, por que foi a semelhança? Por que Jesus não veio igual a nós? Porque Jesus, ele herdou as nossas faculdades. Ele herdou as nossas faculdades mentais, mas ele não herdou os apetites e paixões desenfreados. Jesus passava horas e horas na natureza, estudando a natureza, tendo comunhão com o Pai, para que a sua mente fosse sempre dirigida pelo seu espírito. Do tempo de Adão, diz a pena inspirada, ao de Cristo, a condescendência própria havia aumentado o poder dos apetites e paixões, tendo eles domínio quase limitado. Os homens se haviam aviltado e ficado doentes, sendo-lhe de si mesmo impossível vencer. Ou seja, é impossível para o homem vencer os apelos dos apetites, das paixões desenfreados. Por mim mesmo, eu não consigo. Eu preciso de uma força que está além de mim. E Jesus também, queridos, Jesus também venceu o pecado, não foi em sua própria força. Não foi em sua própria força que Jesus conseguiu manter as suas faculdades mentais sob inteiro controle. Ele teve que se manter puro e incontaminado, com uma mente e corpo quase com 4.000 anos de degeneração. E como que ele fez isso? A pena inspirada nos diz: de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido mais bem-sucedida em corromper e degradar a humanidade. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem, como inapreciável dom. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Por que muitas vezes, querida, a gente fala de coisas espirituais ou podemos estar ouvindo coisas espirituais e nós não compreendemos? Jesus, queridas, ele teve, nós vamos ver que foi pelo poder de Deus que ele conseguiu manter as suas faculdades intactas. Foi pelo poder de Deus que ele conseguiu manter com as suas paixões e os seus apetites subjugado pelas faculdades superiores, ao juízo, à razão e à consciência, que nós já estudamos na primeira parte, né? Então, Jesus, ele mantinha sob total controle suas faculdades. Como que ele mantinha? Olha como a pena inspirada nos mostra claramente, queridas. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus, ele nada tem em mim. Nada que Satanás poderia apontar em Jesus que dissesse, ó, aquilo ali é meu. Aquelas características são minhas. Não. Ele não tinha, Jesus não tinha nada, ou seja, Satanás não tinha nada que pudesse apontar em Cristo que ele pudesse dizer, essas características são minhas. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O pensamento poderia vir, porque veio o medo. Né? Jesus poderia ter até desistido, mas ele não alimentava esses pensamentos. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito mediante o quê? A presença interior do Espírito Santo. Então, por que Jesus conseguia manter controle das suas faculdades? Por causa do poder do Pai. O Espírito do Pai estava nele. E veio para nos tornar
participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, queridos, o pecado não mais tem domínio sobre nós. Veja bem, queridos, é pela fé que eu venço o pecado. Eu não. Cristo em mim vence o pecado. Porque eu tenho que estar ligado a ele. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo. Olha que coisa linda, queridos. Então, quando eu estou olhando para a cruz, eu vejo o sacrifício de Cristo, eu aceito o seu sacrifício. A sua justiça é imputada em mim. Agora, quando eu olho para Cristo, eu vejo a sua pureza, e eu desejo a sua pureza, eu olho para mim e digo, eu não consigo, Senhor, ter essa pureza. Eu não consigo ser semelhante a ti. Não há poder em mim, mas tu em mim pode. E eu me agarro a essa fé de Jesus, porque Cristo tinha uma fé em Deus, uma fé na palavra de Deus, que tudo que o Pai falava iria se cumprir nele. Então, nós temos que ter essa fé também, querido. Se apropriar da fé de Jesus e crer que a sua palavra vai se cumprir em nós. E assim seremos participantes da sua natureza. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Cristo em mim, ele destrona o pecado. Cristo em mim, ele só sai, queridos. Cristo, ele só perde o seu domínio se nós deixarmos o pecado ter o domínio sobre nós. Só o pecado pode expulsar Cristo de nossa vida. Agora, quando que o pecado perde o seu domínio? Quando é Cristo habitando em mim. Agora, a pena inspirada nos diz, um pai terrestre não pode dar a seu filho um caráter santificado. Não pode transferir ao filho o próprio caráter. Unicamente Deus nos pode transformar. Veja, queridos, é Deus que nos transforma, não é eu. Eu quero ser transformada, eu quero, mas eu não tenho esse poder. Até mesmo esse querer não vem de mim. É o Espírito de Cristo em mim, fazendo eu sentir esse desejo, é Ele me atraindo com o seu amor, para eu desejar ser semelhante a Ele. Cristo soprou em seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, João 20, 22. E a pena inspirada continua, este é o grande dom do céu, por meio do Espírito, Cristo comunicou-lhe sua própria santificação. Quando nós cremos realmente na sua palavra, queridos, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica. Então, não adianta eu querer fazer reforma disso ou daquilo se o meu coração não for santificado. Não adianta eu querer colocar uma saia até os pés, se meu coração não for santificado. Porque se o meu coração for santificado, o meu guarda-roupa será santificado. Por quê? Porque já toda a vaidade, toda a sensualidade sairá de dentro de mim. Então, tudo que há necessidade de reforma na minha vida, quem tem que fazer é Cristo em mim. É o seu Espírito atuando poderosamente na minha mente. E isso vai acontecendo suavemente de uma forma que nós nem percebemos. Então, olha, por meio do Espírito, Cristo comunicou-lhe sua própria santificação, infundiu-lhe seu poder para que pudessem ganhar pessoas para o Evangelho. Daí em diante, Cristo viveria através das faculdades deles. Aqui está falando dos discípulos, então é de nós também, porque nós somos seus discípulos. Então, Jesus quer tomar as rédeas, queridos, das nossas faculdades. Ele quer tomar o domínio, ele quer ter completamente o domínio das nossas faculdades.
E olha só, ele não só tomaria as rédeas da nossa faculdade, mas também ele falaria as suas palavras em nós. Precisavam nutrir os princípios e ser regidos pelo seu Espírito. Não mais deviam seguir os próprios caminhos, falar as próprias palavras. As palavras que haviam de proferir deviam proceder de um coração santificado e caírem de lábios santificados. Querido, nós queremos pregar o Evangelho. Nós queremos fazer parte do povo de Deus que vai ficar até o último dia da sua vinda. Nós queremos estar de pé naquele momento. Mas nós precisamos passar por essa santificação, para que Ele use a nossa mente, use o conhecimento que Ele nos dá, que Ele use a nossa língua, que as palavras que nós proferirmos sejam todas santificadas pela presença do Seu Espírito em nós. Diz a pena inspirada não, queridas. Quando Cristo for entronizado realmente no meu interior, Ele me liberta completamente do poder do pecado. Meus apetites e paixões são subjugados. Seu Espírito dá força moral, poder para manter o domínio das faculdades mentais. Minhas faculdades mentais estarão todas sobre o seu domínio. Aí podemos entender, queridos, quando Ellen diz, não precisamos conservar uma propensão pecaminosa. Não, a pecaminosidade nossa vem da onde? Vem dos apetites e paixões desenfreados. Mas, diz ela, ao participarmos da natureza divina, as tendências herdadas e cultivadas para o mal são eliminadas do caráter. O que é o caráter, queridos? Como que é formado o caráter? O pensamento vem, né? Nós materializamos esse pensamento em atos. Esse mesmo atos, sendo repetido várias vezes, né? Ele se torna um hábito, e o hábito forma o caráter. Então, queridos, quando nós participamos da natureza divina, Cristo refreia as nossas paixões e nossos apetites, e o nosso caráter vai sendo transformado. Nós vamos perdendo o hábito, então o pecado vai perdendo a força, e o nosso caráter vai sendo transformado. Até os nossos maus hábitos de pensar, eles vão sendo transformados, queridos. Então, o nosso falar, o nosso agir vai sendo modificado. Então, eles vão sendo corrigidos pela presença interior de Cristo em nós. Cristo vai nos mostrando cada mau traço e nós confessamos o nosso pecado. A condescendência com o mal que há em nosso coração, ele perde a força e não tem mais poder sobre nós. Aí fomos libertos. A agressividade, a ira, vem de onde, queridos? Da paixão desenfreada. Por isso, nossa luta não é contra carne e sangue, querido. Nós temos que entender isso. Mas é contra os principados e potestades. Satanás sabe que quando se ele consegue fazer com que nós nos desligamos de Cristo, não temos força para lhe resistir. Então, ele passa a ter domínio sobre as nossas faculdades, ele passa a ter domínio sobre nossas paixões e nossos apetites. Então, ele venceu a batalha. Então, queridos, ele pode até vencer a batalha, mas nós não podemos desanimar, porque ele não venceu a guerra. Cristo ainda está batendo no nosso coração e dizendo, eu quero ter domínio sobre você e libertá-lo do pecado. Sabendo isto, diz Romanos 6,6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. O que é o corpo do pecado, queridos? O corpo, Gálatas 5:24 diz, ela nos responde,
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, quando Cristo entra no nosso interior, queridos, ele nos liberta dessas concupiscências, ele nos liberta dessas paixões. Então, o velho homem só ressuscita quando Cristo é expulso do seu trono. Ele é expulso do nosso coração. Só ele tem poder para manter o velho homem crucificado. Romanos 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que, queridos? Por que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus? Porque Deus é santo. Porque Deus é puro. Por isso, a lei nos condena quando estamos na carne, porque a lei também é santa. Ela é perfeita, ela é justa, ela é boa. Ela é a transcrição do seu caráter. Eu não sou santa, eu não sou perfeita, nem justa e nem boa. Então, quando eu olho para a lei, ela vai me condenar. Ela requer uma justiça que nós não temos, queridos. Somente alguém santo, puro e bom, como Cristo, que pode satisfazer os reclamos da lei, que pode satisfazer as exigências da lei. Então, precisamos crer, queridos. Precisamos ter fé que Cristo cumpra em mim o seu querer. Quando olho para a lei, na minha justiça, ela me condena. Somente a justiça de Cristo em mim me liberta da condenação da lei. E somente Cristo em mim agrada ao Pai. Então, precisamos crer, amados, que quando confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele imputa a sua justiça em mim. E nós estamos salvos da condenação da lei. E que Ele também comunica o seu caráter. E essa obra é dele e não minha. Ele comunica em mim. Então, eu preciso crer, eu preciso ter a sua fé de que ele vai cumprir essa obra em mim, que ele vai cumprir essa palavra em mim. Vós, porém, continua Paulo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queridos, nós não somos de Deus porque nós andamos com saia até os pés, porque nós somos vegetarianos, porque deixamos isso ou deixamos aquilo. Não! Nós somos de Deus porque o Cristo habita em nós. Entendem a diferença? Somente quando Cristo habita em nós é que a lei não nos condena. Então, nós precisamos crer que o sacrifício dele foi totalmente suficiente para me salvar. Foi totalmente suficiente para me justificar. E temos que crer que quando nós pedimos perdão, ele vai até o Pai. E ele diz, Pai, foi por ela que eu morri. E pela justiça de Cristo, o Pai imputa em nós. E nós somos justificados. E se o Espírito, verso 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Nós estamos mortos no pecado, não precisamos nos desesperar, porque Cristo, porque o Pai nos dará Cristo, para habitar em nós e nos reviver, nos ressuscitar para a vida eterna, queridos. Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, diz a palavra de Deus, pelo seu Espírito que em vós habita. Nós temos que crer em sua palavra e em sua promessa. Então, nossos apetites e paixões serão completamente dominados por ele.
A seiva que sai da videira, queridos, que é Cristo, fará com que os ramos darão os seus frutos, os frutos da sua justiça, frutos esses que são eternos, como ele é eterno. E quais são esses frutos? Paz, amor, bondade, pureza, benignidade, bondade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra de Deus. E olha o que a pena inspirada diz, queridos. A condescendência com o apetite fortalece as tendências animais, dando-lhes ascendência sobre a faculdade mental e espiritual. Agora aqui, queridos, nós vemos a importância da reforma de saúde. Mas não é eu que vou fazer a reforma de saúde em mim, não. Não é eu que vou tirar o desejo por certas coisas das quais nós não devemos nos alimentar ou fazer. Não é eu, querido, mas é o Espírito de Cristo no meu interior. É Cristo habitando em mim. O cérebro é a capital do corpo. Se as faculdades perceptivas se obscurecem devido à intemperança de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de discernir. Olha só, queridos, a intemperança de qualquer espécie. Elas aviltam a nossa mente, as nossas faculdades. Então para Cristo poder atuar fica mais difícil. Porque nós não ouvimos a sua voz. Na realidade, o maior objetivo de nós fazermos a reforma de saúde não é termos saúde, queridos. O maior objetivo daqueles que realmente compreendem a vontade de Deus em nós é que façamos a reforma de saúde, Cristo em nós faça essa reforma, para que nós possamos ter uma mente mais apta para não só ouvir a sua voz, mas discernir a sua voz, no meio de tantas vozes. É tantas vozes, querido, que nós já estamos escutando, e no meio dessas vozes nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Na realidade, queridos, nós também precisamos de cura física. Nós precisamos de cura espiritual, nós precisamos de cura psicológica, nossos nervos precisam de cura. Mas somente Cristo, queridos, somente Cristo é que pode fazer essa cura em nós. Somente Cristo pode nos curar por completo. Por isso que quando nós entramos em íntima comunhão com Ele, quando andamos em sua presença, nós não queremos mais sair de perto dEle. Nós queremos mais e mais e mais, porque ele vai nos santificando e nós não queremos mais sair de perto de Jesus. E queremos que se cumpra a palavra de Deus em nossa vida, andar em minha presença e ser perfeito. E não queremos realmente mais sair de sua presença. Então, queridos, aqui a pena inspirada, ela tem um texto muito interessante, que tem muito a ver com nós hoje, que eu, particularmente, eu acredito que nós somos a última geração. Aqui ela falando de João Batista, ela diz, João deveria ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos pensamentos. Deveria impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, queridos. Fazer com que as pessoas sintam a necessidade de uma verdadeira santificação, mas também nós devemos ensiná-las como chegar a essa verdadeira santificação. Que não é obedecer para viver, mas é viver para obedecer. É Cristo em mim obedece ao Pai. Então, quando nós entendemos essa mensagem, nós vamos levar para... É uma mensagem suave, queridos. Não é uma mensagem pesada. E as pessoas, elas se sentem mais leves.
Continuando, a pena inspirada diz: esse mensageiro tem que ser santo. Então, eu primeiro tenho que experimentar essa mensagem em mim. Essa santificação tem que primeiro ocorrer na minha vida, para que as pessoas possam ver Cristo em mim, possam ver a santidade de Cristo em mim. Então, muitas vezes, nós queremos pregar lei, nós queremos pregar o sábado, nós queremos pregar isso, pregar doutrina, pregar aquilo, mas Cristo ainda não está entronizado na minha vida. E se ele não está entronizado na minha vida, a santificação não está correndo como um rio, não está correndo como deveria acontecer, queridos. E as pessoas sentem isso. Então, esse mensageiro tem que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus, a fim de cumprir sua missão. Deve ter a sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Olha só, queridos, nós precisamos ter uma resistência mental e espiritual e uma constituição física sã, uma constituição física sã. Ou seja, nós temos que estar saudáveis. A nossa mente tem que estar sã também. Isso quer dizer o quê, queridos? Quer dizer que nós precisamos de uma completa cura. E Cristo está fazendo, Ele quer fazer isso na nossa vida. Então, você está doente, você tem algum problema de saúde, você tem um problema mental, você tem um problema de estresse, problema de... Não se preocupe. Vá até Cristo. Porque Cristo quer fazer essa cura, Ele quer fazer essa obra na sua vida. Não se desespere. Deixe Ele atuar na sua vida. Ande em sua presença. Porque a promessa é que você vai ser perfeito. Era, portanto, aqui falando de João e falando para nós, era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Deveria ser por forma tal, capaz de dominar suas faculdades, que pudesse entrar entre os homens, estar entre os homens, tão inabalável ante as circunstâncias ambientes, como as rochas e montanhas no deserto. Então, querido, nós temos e nós vamos adquirir uma força mental, um poder sobrenatural sobre a nossa mente, que nós vamos ser completamente curados. E as nossas faculdades mentais, elas vão ser completamente dominadas por Cristo. Esse vai ser o estado em que estarão os 144 mil, queridos. Eles vão ser completamente restaurados. Os 144 mil vão dar a última mensagem ao mundo do amor divino, daquilo que Cristo fez em nossa vida. Essa vai ser uma mensagem poderosa. Porque Cristo habitou neles e fez toda a transformação. 1 João 5 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Porque aquele que está em Cristo, que está andando em sua presença, como que vai pecar? Pois é Cristo em mim que está fazendo a obra, e Cristo não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Veja, quando somos nascidos, queridos, gerados de Deus, quando Cristo habita em mim, não somos mais condenados pela lei, fomos gerados para a justiça. Cristo tem pleno controle de nossos pensamentos, sentimentos e ações. Não tem mais como o maligno me tocar. Não teremos mais medo de nada. Pois nossa fé está na confiança em Cristo, na sua palavra, que Ele vai cumprir em nós a sua palavra. E se preciso for, queridos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer porque nós não vamos temer a morte, porque nós vamos ter a certeza absoluta. Nós vamos confiar completamente na sua palavra, que eu ressuscitarei no último dia. Então não temeremos nem a morte.
A palavra de Deus diz, no sentido de que, Efésios 4, 22, 24, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, deixe para trás o velho homem e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Veja bem, querido, quem cria esse segundo homem em nós é Deus, na pessoa de Jesus em mim, não sou eu. Nós temos que parar com o pensamento legalista de que eu posso fazer alguma coisa por mim. Eu não posso, queridos. Somente Deus, Ele vai recriar em mim a sua imagem através de Cristo em mim. Queridos, a nossa mente, ela é um campo de guerra. E vai ser um campo de guerra até Jesus voltar. Cristo está batendo na porta. Ele não força a entrada, nunca, nunca, nunca força a entrada. Ele não quer ser um hóspede no nosso coração, mas ele quer ser o dono. O hóspede, ele tem acesso só a alguns cômodos da casa, ao banheiro, talvez a cozinha, o quarto, o corredor. Só isso que o hóspede tem acesso. Mas o dono da casa não. Ele tem acesso a todos os cômodos. Ele é que domina tudo, ele tem controle de tudo. Ele tem as chaves de todas as portas. E é isso que Cristo quer, queridos. Ele quer ser o dono da minha mente, o dono das minhas faculdades. Ele quer ter o pleno domínio, porque só assim ele pode operar a sua palavra em nós. Que Jesus nos abençoe, queridos. Que Jesus nos ajude a compreender essa mensagem, de que eu tenho que viver para obedecer, não obedecer para viver, que é Cristo em mim, que pode fazer toda a obra que o Pai deseja que façamos. Amém, queridos. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Faz oração. Amém. Faz oração para nós, irmã Núbia. Vamos orar. Devido ao problema que nós estamos tendo, né, não podemos colocar o hino, então nós vamos orar, queridos. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos prostrados diante de Ti. Mais uma vez queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e benigno, sempre para conosco. Sempre nos atraindo com Teu amor, com a Tua benignidade. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos, Pai, que não há força em nós. Não há nada em nós que possamos nos recomendar para Ti. Somente Cristo em nós. Não há nada, Senhor, que possamos fazer para que a lei não venha nos condenar. Somente Cristo em nós, a justiça em nós, para que a lei não nos condene mais. Por isso nós te pedimos, Senhor, dar-nos o Teu Espírito. Dar-nos o Teu Espírito para que Ele more em nós e habite em nós e faça a transformação que é necessária em nossa vida, Senhor, para que possamos estar prontas, para que possamos estar preparadas para a mensagem que teremos que dar quando recebermos o poder total, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, de Cristo no nosso interior. É em nome, por amor de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. 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 Deus seja louvado. Boa noite, querido. Boa noite Boa a noite, todas as queridos. irmãs. Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos.